Quem já plantou uma árvore hoje? Bem pouca gente, né? Apesar disso, é assim que as campanhas ambientais, por consciência ambiental, costumam trabalhar, né? A mensagem a ser passada é que se cada um fizer um pouquinho, se cada um tomar as atitudes simples, né, de reduzir o consumo de água, de reduzir o consumo de energia, de reciclar o lixo, se cada um fizer isso, a gente pode salvar o mundo e a humanidade do caos ambiental que está sendo prometido, né, para um futuro não muito distante. Parece simples, né, mas não tem funcionado muito bem. Quem aqui vai no supermercado, por exemplo, e escolhe um iogurte ou outro iogurte por conta da pegada hídrica do produto, né? Ou quem vai para o trabalho de ônibus por opção, por causa da emissão de carbono e não por causa do preço da gasolina. Acho que muito pouca gente tem esse costume, né? E isso porque a gente é muito pouco afetado pelas campanhas que tentam vender para a gente uma cartilha de como viver bem, de como viver certo. A gente é muito mais afetado pelas políticas, né? Que essas sim têm uma força muito grande de ditar os incentivos, ditar os estímulos que ditam o que a gente faz no nosso dia a dia, que ditam o que a gente faz na nossa rotina. Vamos pegar, por exemplo, a situação dos resíduos sólidos, né, do lixo. Afinal de contas, o lixo é um assunto comum a todos nós, o lixo é o que nos une, né, vamos dizer assim. Eu vou contar a minha história, porque eu sou uma pessoa comum e eu acho que o que acontece comigo acontece também com muita gente. Eu vou no supermercado, eu vou nas lojas, eu compro ali o que eu preciso, e as embalagens, o que sobra, eu coloco numa sacolinha, coloco na porta de casa e espero o caminhão de lixo passar e levar o resíduo para longe de mim. E ainda tem ali os resíduos especiais, né? Pilhas, baterias, uns eletrônicos velhos que ficam entulhados numa gaveta que quase ninguém abre, mas é quando abre aquela gaveta, vem aquela pilha velha rolando, né? Aí você joga para dentro de novo, faz 3, 4 vezes até alguém perder a paciência e escolher algum lugar para destinar isso, né? Leva num banco, leva num correio que tem aquelas caixinhas de receber pilha, e aí espera que eles sumam com aquilo para longe também. Bom, dentro desse contexto, a pergunta que eu faço para vocês é: o que dentro disso tudo faz com que o lixo se torne um problema real? Faz com que o lixo se torne um problema de poluição, um problema social, um problema de ameaça à biodiversidade? Né? Se eu perguntar isso para cada um, eu acho que teriam, claro, várias respostas diferentes, né, mas teriam 2 linhas de raciocínio principal, né, que seria culpar a consciência das pessoas, né, culpar a falta de educação das pessoas, ou então culpar o consumismo, culpar a ganância das empresas, né? Muito bem, então a gente consegue olhar para o ciclo de vida do lixo, né, a gente sabe como que ele é gerado, sabe para onde vai, né, sabe a intensidade do lixo que a gente gera, né, o volume. A gente sabe também algumas consequências do lixo para o meio ambiente, como ele afeta a nossa vida. Sabe também quais são as causas, né? A ganância, a falta de educação, né? E ainda tem o apoio das campanhas ambientais, né? Que tentam mostrar para a gente como que a gente deve viver. Então, eu acredito que uma situação dessa deveria ser mais fácil resolver o problema dos resíduos, mas não é o que acontece, né? É exatamente o oposto. Dia após dia o problema piora. E o porquê disso? Né? Eu acho que é porque a gente culpa os motivos errados. Né? A gente acha que o que causa os problemas não é realmente o que causa. Vamos, por exemplo, no caso da consciência. Né? Primeiro que culpar a consciência de uma população, né? Culpar a consciência de um grupo, é um argumento muito genérico, né? Que não diz nada na realidade. O que a gente pode fazer com a consciência das pessoas? Fazer vídeo, banner, pintar lixeira de amarelo, distribuir árvore no dia da árvore. Eu acho que isso não é válido, né? Em determinadas situações, é uma atitude válida, não tem nada contra isso. Mas eu realmente não acho que vai resolver o nosso problema a tempo, né? Fora isso, eu tive a oportunidade de estar em contato direto com a consciência das pessoas quando eu desenvolvi alguns projetos de reciclagem, né? Então era reciclagem de óleo, reciclagem de resíduo orgânico, reciclagem de alumínio, de PET. E eu pude ver, eu posso falar para vocês com certa certeza que as pessoas têm a consciência ambiental. Elas sabem o que tem que fazer, elas sabem que tem problemas atrelados aos resíduos, só não fazem, né? E já no lado do consumismo, né, no lado da ganância das empresas, eu acho que isso existe, claro, mas eu acho que a gente tem uma visão muito distorcida disso, né? Eu acho que o consumismo, assim como a poluição, assim como a ameaça à biodiversidade, é também uma consequência de um fator anterior a isso tudo.
né? Que é a nossa demanda por alimento barato, a nossa demanda por produtos baratos, a nossa demanda por transporte, por saúde, por educação, por petróleo, por minério, pelo tapetinho de yoga, pelo copinho térmico, né? Tudo isso tem um custo ambiental atrelado. A grande questão que eu faço é o porquê que o nosso consumir e o nosso produzir e o nosso dispor os resíduos é feito de tal maneira que é natural, que é fácil exportar os custos ambientais, né, para longe e para depois. É sempre 2050 no Rio, 2050 no oceano, vai ter mais plástico que peixe no oceano, nunca é na casa da gente, né? Ou perguntando isso de uma outra forma, por que que apesar da gente consumir, apesar da gente produzir, apesar da gente dispor do jeito que a gente faz, as consequências ambientais nunca afetam a nossa vida, ou quase nunca, né? A não ser que você vai para Cajuru com frequência, aí de vez em quando você pode perceber ali um efeito do lixo. A minha resposta para isso é que as políticas ambientais que a gente tem hoje, elas afastam a causa da consequência, né? Elas afastam o agente da consequência da ação, de tal maneira que se cria incentivos e estímulos para que a gente se preocupe com o problema só de determinado ponto, né? Um negócio meio marqueteiro mesmo, né? Tem reunião na Câmara, reunião em Glasgow, como teve na semana passada, sobre a COP26, tem Rio 92, Rio mais 20, tem acordos, mas o problema continua lá, intacto. Eu acho que esse é a nossa grande questão que a gente precisa resolver, né? O porquê que as políticas criam incentivos que atrapalham a gente resolver os problemas. Isso me lembra de um economista, que foi Thomas Sowell, que ele dizia que as políticas devem ser analisadas em função dos estímulos que elas criam, e não das esperanças que as inspiraram. Ou falando isso num português mais correto, né? O inferno está cheio de boas intenções, né? Mas isso não basta, a gente precisa resolver de fato os problemas. E vamos ver como que na gestão de resíduos sólidos urbanos, esses estímulos, né? Esses incentivos afetam a nossa rotina. O que acontece? A prefeitura abre uma licitação para contratar uma empresa de coleta de resíduos, né? Essa empresa vai receber basicamente em função da quantidade de resíduo que ela coleta. Esse é o primeiro problema. Esse serviço vai ser pago, taxando nós, né, cidadãos e empresas, naturalmente, nenhum problema nisso, mas vai ser pago com uma cobrança indireta, né? Ela está dentro de uma outra cobrança, que é o IPTU. Esse é o segundo problema. E o terceiro problema é que é uma cobrança fixa. Ela varia só do lugar que você mora. Se é grande, se é pequeno, se é no centro, se é no bairro. Ela não varia com o quanto você usa esse serviço, né? Então são três problemas: o contrato, a cobrança indireta e a cobrança fixa. O contrato é um problema porque se a empresa vai receber em função da quantidade de lixo que ela coleta, por que ela apoiaria, por exemplo, uma associação de catadores, que na prática é concorrente dela, né? Está tirando um resíduo que ela iria coletar. E o engraçado é que a prefeitura atua nas duas pontas, né? Ela atua formatando o contrato e ela atua apoiando a associação. Então é uma lógica meio esquisita que a gente tem aqui. E a cobrança indireta é um problema porque ela gera despreocupação, né? Ela gera esquecimento. Fazendo um paralelo com outros serviços que a gente tem, que a cobrança é direta, por exemplo, água, energia, internet, telefone, Spotify, Netflix, essas coisas, a gente sabe que está pagando aquilo, né? Dentro do nosso consciente, tem alguma chavinha aqui que julga o custo-benefício daquilo. Se vale, se não vale, se tem jeito de ser melhor, se não tem, de procurar outra solução. Já quando a cobrança é indireta, a gente esquece, né? Pouca gente aqui deve saber quanto que paga pela coleta de lixo, ou imagino que tem até gente que nem sabe, nem pensava que pagava por isso, né? Então, isso é uma consequência grave. E a taxa fixa também é um fator de incentivo muito grave, porque gera distorções que fazem com que quem gera pouco lixo subsidie quem gera muito lixo, né? Lá em casa, por exemplo, nós somos 3 pessoas gerando resíduo normalmente. O vizinho de cima mora sozinho, sem esposa, sem filho, nem gasta gás, para você ter uma ideia. E adivinha quem paga mais pela coleta de lixo? Ele paga mais porque ele mora na cobertura, né? Então não faz sentido nenhum, não tem nada a ver, eu deveria pagar mais que ele. Então, resumindo a história, né? Decidiram por você quem vai coletar o seu lixo, decidiram para onde que vai levar o seu lixo, decidiram quanto você vai pagar,
camuflaram essa cobrança dentro de uma outra cobrança e te colocaram numa situação que, independente do que você faça, você vai pagar a mesma coisa, né? Então, pensando dessa forma, tem que ser muito otimista mesmo para acreditar que a realidade vai mudar, né? Para acreditar que vai vir alguma coisa diferente do que a gente tem hoje, né? Uma participação muito pequena da população nesses assuntos, taxas de reciclagem muito baixas que se mantêm há muito tempo já, e o constante aumento na geração per capita de resíduo, né? Então, o que a gente pode pensar, né? O que tem para fazer? Tem alguns outros lugares no mundo, não são poucos e não são recentes, né? Esses exemplos são até antigos. Acho que vale citar uma cidade nos Estados Unidos que chama Malden. Ela é um bom exemplo porque a gestão de resíduos lá antigamente era igual a nossa aqui, né? Então era com gari, era com caminhão passando porta a porta, normalmente, igualzinho aqui no Brasil. E eles mudaram a gestão de resíduos lá para um formato de cobrar por saco de lixo, né? Então tem um saco de lixo oficial, né? Tem as lojas que revendem, e no preço do saco de lixo já está incluso o preço da coleta. Então o que acontece com isso? Né, uma transformação simples, né, não é nada, né, mirabolante, mas que faz com que quem gera muito resíduo pague muito, e quem gera pouco resíduo pague pouco, né? Isso é lógico e justo que seja dessa forma. E os resultados que eles conseguiram lá foram muito expressivos. Eles tiveram o resultado de uma redução de 61% na geração per capita de resíduo. 61%, é como se 61% da população parasse de gerar resíduos, né? Fora que a não geração é o melhor resultado ambiental que se pode ter, né? Melhor que reciclagem, melhor que logística reversa. Qualquer coisa que vem depois da geração é menos bom, né? Vamos dizer assim, do que a não geração. Fora que isso cria espaço para outras iniciativas, né? Cria espaço para alguém que quer fazer uma compostagem, te cobra mais barato. Cria espaço para alguém que quer reciclar o seu óleo de cozinha, vai te cobrar mais barato. Alguma coisa desse tipo, cria espaço para isso, né? E você entra num ciclo virtuoso de coisas boas, obedecendo um princípio simples, né? Que é o de que é muito mais fácil você convencer alguém de uma solução quando esse alguém é afetado pelo problema, né? Então, a mensagem que eu queria passar para vocês é essa, né? De que a gente tende a atacar os inimigos errados, né? E aí isso gera muita frustração, isso gera um cansaço, né? Porque você corre, patinando, aí quando você olha para o lado, nada mudou, até piorou, né? Seus esforços foram todos em vãos há tanto tempo, né? Então, eu queria passar isso para vocês. Afinal de contas, ideias e somente ideias podem mudar o mundo. E já que a gente começou falando de árvore, espero que eu possa ter compartilhado aqui algumas sementes diferentes com vocês. Muito obrigado.